Olá, aqui é Eliane Roman e hoje eu vou falar sobre 5 dicas de como tratar as questões quase invisíveis da cultura informal nas empresas. Mas antes de falar das dicas, vamos começar por entender o que é a cultura formal e o que é a cultura informal. A cultura formal são todas as metodologias e os procedimentos que norteiam e sustentam uma empresa. São metodologias testadas, ajustadas, que asseguram o andamento apropriado das atividades do dia a dia, tanto na administração como na produção. Por exemplo, o procedimento para aprovação de um pedido do cliente quanto ao aspecto financeiro, ou o procedimento de como fazer uma determinada peça, ter um desenho, uma ordem de produção, especificando que matéria-prima que vai utilizar, quais são as medidas, quais equipamentos para medição, ou também a forma como o trabalho como um todo deve ser organizado no dia a dia da empresa. O programa 5S, por exemplo, é uma rica metodologia utilizada pelas empresas para essa organização do dia a dia. Então, todos esses procedimentos e metodologias que sustentam o modo de operar da empresa é que constituem a cultura formal. Por outro lado, tem algo que acontece em paralelo a tudo isso, que é a cultura informal. E o que é então essa cultura informal? É quando, por exemplo, um colaborador, ou por desconhecimento das rotinas estabelecidas e seus objetivos, ou mesmo por não dar a devida importância a elas, desconsidera as metodologias que já foram testadas, implantadas e entende que o seu saber, o seu fazer, é mais interessante ou mais apropriado que as rotinas previamente estabelecidas pela empresa. É possível que a própria experiência anterior da pessoa, do colaborador, faça ele entender que o seu jeito de fazer é mais adequado do que a metodologia que a empresa implantou. Aqui eu não estou falando das sugestões que os colaboradores possam passar. Estas são sempre muito bem-vindas, devem ser analisadas e, se forem viáveis e oportunas para o desenvolvimento da empresa, devem ser consideradas, claro, planejadas e implementadas. Eu falo aqui do agir desconectado, por conta própria, por acreditar que a sua forma é mais produtiva e assim age desconsiderando as metodologias previamente implantadas pela empresa e que produz os resultados pretendidos. Esse agir diferente pode fazer com que haja desperdícios, retrabalhos, gerando inevitavelmente o aumento de custos. Por exemplo, quando o colaborador, por sua conta, fez peças a mais daquilo que estava na ordem de produção, pode estar gerando custos extras, pois utilizou a matéria-prima a mais, que seria utilizada para fazer outros modelos de peças. Ou quando pega uma ferramenta de outro setor sem prévio consentimento e ainda por cima não devolve. Clássico esse exemplo, não é mesmo? Ou quando o colaborador não faz uso adequado de EPIs, comprometendo a empresa e colocando em risco a sua própria saúde. Percebe então? Quando esses colaboradores agem dessa forma, estão modificando as metodologias por conta deles, o que pode gerar os desperdícios diversos. Isso pode parecer pouco, são detalhes que podem passar quase que invisíveis. Peças a mais, não usar os EPIs, as ferramentas que desaparecem. Porém, se não forem tratados, gradualmente eles tendem a deteriorar a capacidade produtiva e econômica da empresa. Agora que já vimos o que é a cultura formal e o que é a cultura informal, alguém pode estar pensando, tá bom, Eliane, mas como tratar essas questões quase invisíveis da cultura informal? Eu vou te falar sobre 5 pontos importantes que eu considero para fazer essa tratativa. Primeiro, lidere pelo exemplo. Com coisas simples do dia a dia, mostre o seu comprometimento com uma cultura que favoreça o cumprimento dos processos previamente estabelecidos pela empresa. Exemplo, use os EPIs necessários, comece a reunião na hora marcada, mantenha seu espaço de trabalho organizado,
Mantenha um relacionamento profissional adequado com os seus liderados. Uma postura ética, seja no trabalho ou no churrasquinho com a equipe. Segundo ponto, atualize-se e atualize a empresa. Busque conhecimentos e promova a implantação de ferramentas gerenciais apropriadas para alavancar o negócio. Por exemplo, o programa 5S, que traz como resultado o redimensionamento da forma de trabalhar das pessoas, com a participação efetiva de cada pessoa na empresa. Promove a construção de um ambiente organizado, estruturado, dinamizando a autodisciplina para materializar todos os processos estabelecidos. É uma excelente metodologia para estruturar o trabalho do dia a dia, gerando excelente redução de desperdícios e, consequentemente, aumento da produtividade. Ele abre caminho também para a implantação de outras ferramentas gerenciais. Um terceiro ponto, priorize o processo de recrutamento e seleção, bem como a capacitação operacional e gerencial para garantir que seus colaboradores mantenham as habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades que a empresa precisa. Quarto, defina princípios claros e objetivos. Comece com aquilo que você sabe que será possível cumprir. Por exemplo, sobre a tolerância com o horário inicial de trabalho. Não adianta dizer, ninguém entra na empresa depois do horário inicial. Os portões serão fechados. Se a empresa, na prática, não vai fazer isso. Comece com aquilo que for real, que for possível. Vá construindo gradativamente uma cultura que, entre outras coisas, as pessoas vão chegar no horário combinado. E acredite de forma espontânea. Quinto, oriente, dê condições e acompanhe os resultados. Se é um procedimento da empresa que os colaboradores mantenham o setor limpo, lembre-se de disponibilizar vassouras, pá e balde para lixo. Defina responsabilidades e acompanhe. Entre tantas tarefas cotidianas de um líder, a observação dos comportamentos que regem a empresa é imprescindível. É fundamental estar atento para promover as atualizações necessárias, pois os comportamentos de hoje são provenientes dos acontecimentos e decisões de ontem, que talvez tenham sido adequados no passado, mas não são necessariamente para o presente, nem para o amanhã, que será diferente. Concluindo, coloque em prática os 5 pontos. Lidere pelo exemplo, atualize-se e atualize a sua empresa, priorize o processo de recrutamento e seleção, bem como a capacitação operacional e gerencial, defina princípios claros e objetivos, oriente, dê condições e acompanhe os resultados. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário ou envie uma mensagem para mim. É muito importante saber o que você aprendeu com esse conteúdo, se ele foi útil para você. Marque também uma pessoa que possa se interessar por este assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para que quando um novo vídeo for publicado, você seja avisado em primeira mão. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.